Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo, dessa vez para fazer um filme versus livro de Simplesmente Acontece, a comédia romântica que ganhou o coração dos fãs de romance aí nos últimos anos. Então no vídeo de hoje eu vou trazer a diferença entre filme e livro e as minhas opiniões sobre os dois também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Então, a escolha do livro e, consequentemente, do filme foi feita por vocês lá no meu Instagram. No mês passado, ou no mês retrasado, eu coloquei algumas opções de livros, né, que possuíam adaptações, e o mais votado foi Simplesmente Acontece. Eu ainda não tinha lido o livro, mas eu já tinha visto o filme, assim, umas 2 vezes, mas eu já não lembrava também tanto assim. Então eu li o livro primeiro, fiz as minhas anotações, né, com base do que eu lembrava do filme, e aí eu assisti o filme também, novamente, para eu relembrar, e eu anotei, então, todas as diferenças, né, principalmente as maiores diferenças que possuíam entre o livro e filme, e também o que eu preferi num e o que eu preferi no outro. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre tudo isso, né, minhas preferências de um, minha preferência de outro, o que eu achei no geral, e as maiores diferenças, né, o que eu acho que isso impactou na história, tanto no filme quanto no livro. Então, antes de eu falar realmente sobre as diferenças e o que eu gostei mais em um ou mais em outro, deixa eu falar sobre a minha opinião em geral. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então se você nunca assistiu ou nunca leu o livro, né, fica avisado que vai ter spoilers aqui dos dois, né, tanto do livro quanto do filme, aqui nesse vídeo. Mas assim, no geral, aconteceu algo que quase nunca acontece, que é eu preferi o filme do que o livro. Eu já vou dar os motivos do porquê que isso aconteceu, mas assim, no geral eu acho que eu consegui sentir mais emoção, eu consegui realmente sentir mais a história no filme do que no livro. O que é muito estranho, porque geralmente é o contrário, né? Por a gente ter mais páginas, por a gente estar dentro da cabeça dos personagens, a gente acaba tendo mais essa conexão com os personagens e com a história no livro. Mas pra mim foi ao contrário, eu acho que o filme conseguiu passar muito mais a emoção e as mudanças que foram feitas, né, no livro, eu acho que conseguiram mostrar ainda mais a história de um jeito que chamasse a atenção e cativasse o público. Então, no geral, eu preferi muito mais o filme do que o livro. Mas assim, vamos lá. Pra quem não lembra muito bem da história, né, ou se você continua assistindo aqui e você nunca assistiu ou nunca leu o livro, né, vamos lá. O Simplesmente Acontece, né, ele vai contar a história do Alex e da Rose. Eles são aí dois amigos que cresceram juntos, né? E quando eles eram adolescentes ali, o Alex teve que se mudar para Boston e a Rose ficou na cidadezinha deles. E aí a gente já tem a primeira diferença, porque no filme eles moram em alguma cidade da Inglaterra, não é especificado, enquanto no livro eles moram em Dublin. E aí, o livro, né, e o filme vai contar vários momentos desses encontros e desencontros dos dois, né? Dessa amizade deles que vira um pouco algo a mais, e não, e sentimentos dos dois. Então vai sendo contado aí vários momentos da vida dos dois, até que eles têm o seu final feliz, né? Mas vamos lá. Primeira diferença, que foi algo que talvez seja o principal fator que me fez gostar mais do filme do que do livro. Narrativa. O filme, a gente tem uma narrativa comum a qualquer filme. Não é nenhum mérito do filme, porque é um jeito de contar uma história que já é muito conhecida. Então a gente vê os personagens, a gente vê as cenas, os diálogos acontecendo, a gente tem acesso às emoções visuais, então a gente tá olhando para os atores, a gente sabe o que eles estão sentindo naquele momento e tudo mais. Porém, o filme, o livro, aliás, ele conta uma narrativa não normal, que nem um livro comum, com, né, pensamentos, descrições de ambientes, descrições de personagens, sentimentos, enfim. Ele é todo contado através de mensagens, e-mails, cartas, enfim. Ele não tem descrições assim, como se fosse eu contando uma história, sabe? Como se fosse, mesmo em terceira pessoa, né? Uma história normal que a gente vê um livro aí. O único capítulo que ele é realmente narrado desse jeito, né, escrito como se fosse uma narração normal, digamos assim, é o epílogo, que tem tipo uma página. O resto do livro inteiro é através dessas mensagens e cartas e afins. E assim, a primeiro momento eu tinha achado bem legal essa ideia, porque era diferente e porque também permitia que a narrativa fosse muito mais rápida e muito mais fluida. Eu li o livro muito mais rápido do que se fosse uma história realmente contada do jeito tradicional. Mas, o que aconteceu? Lá pra metade do livro, esse estilo de narrativa começou a me cansar e começou a me faltar justamente esses elementos que eu falei que tem no filme. A emoção, o sentimento. A gente tá falando de um livro de romance, querendo ou não. E faz falta a gente não ter acesso aos pensamentos do protagonista, ou dos protagonistas, né, se for mais de um ponto de vista. Faltou ali a gente ter descrições de cena, descrições de pensamentos, descrições de sentimentos, sabe? Porque isso faz falta.
O que acontece é que no livro acabou faltando uma conexão entre o leitor, no meu caso, né, e os personagens. Eu não tive essa conexão porque pra mim ficou muito superficial essa questão. Toda vez que eles estavam falando dos seus sentimentos através de mensagens, faltava algo, porque parecia só realmente palavras digitadas, sabe? Não sei, pra mim realmente faltou essa questão assim da emoção. E num livro de romance, se faltou emoção, se faltou sentimento, faltou uma grande parte, assim, né? Então, realmente, pra mim, no final, assim, apesar de ser uma história legal e o filme ter mudado bastante coisa do livro, então eu tinha bastante surpresa, né, quando eu li o livro ali, então eu gostei de bastante coisa quando eu li a primeira vez ali. Mesmo assim, eu fiquei com aquela coisa de faltou alguma coisa, sabe? Essa leitura não foi tão legal quanto eu achei que seria. Então, realmente, no final, eu acabei preferindo o filme principalmente por causa disso. Até porque a escolha da narrativa, ela gerou consequências de enredo depois, que eu já vou falar também nas diferenças agora que eu vou citar, né? Mas, realmente, infelizmente, aí, né, eu preferi o filme ao livro. E aí a gente já vem com uma outra diferença, que é em relação ao tempo que a história é contada. Enquanto no filme a gente tem uma história sendo contada no período de 12 anos, mais ou menos, né? Do início até o fim. No livro a gente tem isso um pouco mais estendido. Então tem um pouco de quando os dois eram crianças, né? De quando o Alex e a Rose eram crianças. E a gente vai terminar de ver essa história quando os dois estão lá nos seus 50 anos já. Então a gente tem uma história muito mais longa, né? Com um período de vida deles muito maior. E assim, eu achei bom e ruim, digamos assim. Porque eu até achei interessante de ver, né, o quanto realmente esses desencontros fizeram eles perder tempo, digamos assim, né, da vida deles e tudo mais, em outros relacionamentos, enfim, né, o quanto eles poderiam ter aproveitado tempo juntos, né, antes, se eles tivessem sentado e conversado. Ao mesmo tempo, eu achei um pouco forçado, digamos assim, que em todo esse tempo eles não tenham sentado e conversado nenhuma vez, sabe? Pra chegar e falar, esses são os meus sentimentos, esses são os meus, vamos sentar e vamos resolver isso, sabe? Parece um pouco... É difícil acreditar que, tipo, em todo esse tempo que eles se conhecem, né, ele se muda... No livro, no caso, ele se muda pra Boston ali quando ele tá com uns 17 anos. Então, pô, desde quando ele tava com 17 anos, desde então eles nunca sentaram e conversaram sobre os sentimentos dele, sabe? Que estavam bem óbvios em muitos momentos do livro, inclusive. Eu acho que fica muito forçado, sabe? E tudo bem, eu entendo que em alguns momentos do livro isso seja porque um deles está num relacionamento, né? Ou outro, enfim. Mas assim, quando a gente começa a contar todos os momentos, fica forçado, porque, pô, quanto desencontro eles tiveram nesses anos todos, sabe? O filme, por outro lado, ele é um período um pouco menor, 12 anos. E eu acredito que eles tenham feito essa escolha, uma por causa realmente questão de tempo, né? Eles têm ali o quê? 2 horas para contar uma história, então não dava para se estender muito, né? Contar até os 50 anos dos dois. E outra questão realmente dos atores, né? Porque os atores principais, que é a Lily Collins e o Sam Claflin, eles tinham ali o quê? Os seus 30 anos na época do filme. Acho que até ela era um pouquinho mais novinha ainda. Mas, assim, eles não poderiam interpretar personagens muito mais velhos além disso, né? E para não ter que ficar trocando de ator o tempo todo, então eles escolheram ali o casal principal, que mantiveram eles de adolescentes até mais velhos. Inclusive, eu acho que eles deveriam ter escolhido outros atores pra fazer eles adolescentes, porque assim, apesar da Lily Collins ter essa carinha de novinha e tudo mais, o Sam Claflin não passa como um adolescente de 17 anos não, viu? Mas enfim, nesse sentido eu também acho que foi melhor a escolha de encurtar a história para 12 anos, apesar de que eu entendo que deixa um pouco menos dramático, né? Porque se a gente para pra pensar que, meu Deus, olha só, eles passaram a vida inteira deles, assim, né, longe um do outro e tentando se encontrar e tudo mais. Eu entendo que a carga dramática fica muito maior, né, quando a gente olha desse jeito. Mas eu acho que fazer uma coisa mais curta, e se fosse mais curta e mais explicada, como eu falei, né, com uma narrativa normal, eu acho que teria deixado o livro bem melhor. Então eu vou falar sobre agora as mudanças realmente na história, né, as mudanças de enredo que foram feitas. E eu vou focar em personagens mesmo, porque eu acho que fica mais fácil para eu fazer o comparativo. Obviamente que eu não vou fazer todas as mudanças aqui, gente, senão esse vídeo vai ficar enorme, né? Mas eu vou focar então nos personagens e nas maiores e mais importantes mudanças, pelo menos pra mim. E eu vou começar falando então do Alex. O Alex, ele já tem uma grande mudança logo no início da história. Porque assim, enquanto no filme ele se muda, né? Ele sai ali da Inglaterra e vai pra Boston pra fazer a faculdade, né? Ele passa pra Harvard e ele vai pra lá.
No livro é um pouco diferente. Ele vai antes de iniciar o último ano da escola e ele vai porque o pai foi transferido, né? No serviço ele foi transferido para Boston e ele é meio que obrigado a ir. Ele nem queria muito ir para não deixar a Rose e tudo mais, mas ele acaba tendo que ir. E aí, assim, isso vai gerar uma consequência na história da Rose. Então eu vou falar sobre isso quando eu estiver falando sobre ela. Mas as maiores diferenças na narrativa do Alex é em questão relacionamento. Porque assim, no filme a gente vê que o Alex tem 2 relacionamentos sem ser o relacionamento dele com a Rose, né? Ele começa o filme namorando a Bethany, que é uma menina da escola deles e tudo mais. Ele vai ao baile ali com ela e tudo mais, e eles acabam terminando quando ele vai pra Boston. E aí, um tempo depois, ele acaba conhecendo a Sally, eles ficam juntos por um tempo, começam a namorar, moram juntos. Pelo que a gente vê, eles ficam ali em torno de uns 5 anos juntos, mais ou menos, né? Que é quando tem um salto temporal ali na história. E ela fica grávida. A gente vê que o relacionamento deles não tá no melhor dos momentos, assim, mas os dois estão juntos, né? Vão ter o bebê juntos e tal. Só que ele acaba descobrindo que o bebê não é dele, né? Que ela traiu ele, o bebê era de outro cara e os dois acabam se separando. Ele fica separado durante um tempo, sem ninguém, até que ele reencontra a Bethany, né? A namorada da adolescência. E ele meio que decide fazer as coisas tudo rápido, assim, né? Ele tá com bastante ciúme da Rose, que nesse momento estava casada também. Então ele decide ir de uma vez casar com a Bethany. Então eles vão num relacionamento bem relâmpago, assim, né? Eles mal se reencontram, eles já estão morando juntos, e aí eles já noivam, eles já casam, e eles já se separam. É tudo muito rápido, assim, a gente não sabe exatamente o período de tempo que acontece, mas pelas cenas, assim, a montagem das cenas dá pra ver que é uma coisa bem rápida mesmo. E aí no final, né, depois ele se separa da Bethany pra ficar com a Rose mesmo, né? E aí a gente tem o desfecho da história do Alex. Só que no livro é um pouquinho mais longo a história, na verdade é um pouco mais séria a história, digamos assim, né? Assim como no livro, assim como no filme, aliás, o Alex namora a Bethany, só que no livro ela é uma menina que trabalha no escritório do pai dele, né, e tudo mais, e aí ele acaba tendo um relacionamento com a Bethany. Só que eles se separam quando ele vai pra Boston também. E aí lá, depois de um tempo, quando ele já tá na faculdade, ele conhece a Sally. A Sally tá fazendo faculdade de medicina assim como ele. Os dois começam a namorar, vão morar juntos, até que eles casam e ela fica grávida. Só que é um período bem maior, assim, eu acho que até mais de 5 anos, eu não lembro agora certinho. Mas ela fica grávida, ela tem um bebê e eles se separam. Eu não lembro se é quando o bebê nasce, um pouco depois que o bebê nasce, ou quando ela tá grávida ainda, que eles acabam se separando, né? Mas eles têm esse filho juntos. E aí ele passa uns anos separado, dá pra ver que ele realmente é apaixonado pela Rose, só que, né, nunca tem aquela disponibilidade dos dois lados. Então, quando ele tá disponível, a Rose não tá, então tem toda essa questão. E aí ele acaba reencontrando a Bethany novamente. Ele acaba reencontrando ela por causa do pai dela, que é um famoso cirurgião, né? Então ele acaba virando tipo um mentor pro Alex mesmo. E ele acaba se aproximando da Bethany, eles ficam juntos ali até que a Bethany engravida. E aí ele meio que se vê na obrigação de casar com ela. Eles ficam casados assim por um bom período, até o filho mais novo dele tá quase indo pra faculdade. E dá pra ver bastante que o Alex é até bem infeliz, assim, no casamento, porque ele realmente não amava a Bethany quando ele casou com ela. Ele casou por causa realmente do bebê, né? E ele só não separa realmente por causa do filho e tudo mais, enfim. Mas aí ele se separa da Bethany quando o menino já tá bem maior, já tá indo pra faculdade, como eu falei, pra ficar com a Rose também, né? Só que aí é um período um pouquinho maior, né? Então, como eu disse, as maiores diferenças do Alex realmente foram no quesito relacionamentos, né? Que se estendeu por um período um pouquinho maior e foi um pouquinho mais sério nos livros do que no filme. E agora eu vou falar da Rose, então. E eu vou começar pelo ponto que eu tinha comentado antes, da história do Alex, que impacta na história da Rose. Então, porque assim, no filme, a Rose vai no baile com o Greg, que é tipo o cara popularzinho, mais gato da escola, enfim, porque ela iria com o Alex a princípio, mas o Alex quer ir com a Bethany, e aí ela diz pra ele ir com a Bethany, e ela vai com o Greg, e aí ela acaba engravidando do Greg na noite da formatura. Só que no livro é um pouquinho diferente, porque assim, apesar do Alex estar em Boston, ele tinha falado pra Rose que ele ia voltar pra Dublin, né, no caso, na noite do baile para os dois irem juntos. Só que acaba dando uns problemas, o Alex não consegue embarcar e a Rose meio que tem que ir com alguém aleatório. E ela vai com o Brian, que é um cara que meio que eles nem gostavam muito, ali nem ela nem o Alex gostavam muito dele, mas é tipo o que tem. E ela vai com ele, ela enche a cara, porque ela tá muito brava com o Alex, e aí ela acaba engravidando do Brian. E aí logo depois a gente tem uma outra grande diferença entre filme e livro. Porque assim, no filme, a Rose ela esconde a gravidez dela do Alex, enquanto no livro não.
No livro a gente vê que tem um momento em que ela não conta a primeiro momento, né, pro Alex, mas aí logo em seguida ele acaba sabendo, na verdade a gente não sabe como ele descobre, né, a gente só vê realmente uma mensagem dela pro Alex, agradecendo o apoio e enfim, tudo aquilo. No filme, eu acho que ficou melhor, porque acrescentou uma carga dramática a mais, e eu acho que foi uma solução bem legal pra, tipo, como todo esse momento, como eles lidaram com todo esse momento, né, os personagens e a história como um todo. Então, o que acontece no filme, né? A Rose descobre que ela tá grávida e aí ela fica apavorada. Ela decide não contar pro Alex a primeiro momento. E aí ela bola esse plano de dar o bebê pra adoção, né? Depois que o bebê nascer. E aí ela faz esse plano de, ok, eu vou, né, passar pela gravidez, não vou contar pro Alex, vou ter o meu bebê, vou dar ele pra adoção. E aí depois eu vou pra Boston, vou fazer faculdade, enfim, como se nada fosse nada. Vou voltar a viver minha vida, né? Esse é o plano dela a princípio. Mas aí ela tem o bebê e ela desiste de dar a menina pra adoção, né? Só que mesmo assim ela não conta pro Alex. O Alex acaba descobrindo porque a Rose, né, e a Kate, que é a bebê da Rose, acabam encontrando com a Bethany na rua. E aí a Bethany conta pro Alex e aí ele vai atrás, né, enfim. E aí a gente tem toda a cena dele descobrindo realmente que a Rose mentiu pra ele e tal. Mas é uma cena bem legal, assim. E como eu falei, dá uma carga dramática legal pro filme, sabe? Toda essa questão dele descobrindo e dela pensando em dar o bebê pra adoção e desistindo depois. Então, eu acho que foi uma escolha bem legal do filme. E eu gostei de ter visto isso, porque realmente no livro é muito superficial. Como eu falei, a gente não sabe nem direito como é que ele descobriu, como é que ele reagiu, enfim. Eu preferi realmente mais essa questão toda da gravidez, né? O plot todo da gravidez, do Alex descobrindo no filme do que no livro. Uma outra diferença da Rose é que, assim, enquanto no filme ela tem 2 irmãos mais novos, no livro ela tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Só que, assim, no filme, os 2 irmãozinhos dela aparecem quando ela tá grávida e depois eles nunca mais aparecem. O que foi feito desses meninos a gente não sabe. Enquanto no livro, os irmãos dela até aparecem bastante. Ela tá sempre se correspondendo com a irmã mais velha dela, por exemplo, né? Então eles têm um desenvolvimento bem mais legal e é algo que eu preferi no livro do que no filme, porque foi mais desenvolvido, né? Mas vamos lá, vamos focar nas maiores diferenças, né? Assim como o Alex, as maiores diferenças da Rose é em questão realmente relacionamentos, né? É um livro de romance, então é basicamente se baseia no romance ali, né? A história. Mas assim, no filme a gente sabe que a Rose ficou grávida do Greg. O Greg ele vai embora depois que ele descobre que ela ficou grávida, né? E aí ela passa um bom tempo ali depois que a Kate nasce sem relacionamentos com ninguém, né? Ela tem encontros e tudo mais, mas ela não tem um namoro firme com ninguém. Até que uns anos depois, ali uns 5, 6 anos depois, ela acaba mandando uma carta por impulso pro Greg, né? Ela tá brava com o Alex e ela acaba mandando essa carta pra ele ali. E ele acaba realmente ficando arrependido e volta pra fazer parte da vida da menina, né? Da Kate. Ela fica meio contrariada, mas deixa ele fazer parte ali da vida da menina. E nessa reaproximação do pai e da filha, a Rose acaba se reaproximando dele também. E os dois voltam a ficar juntos e acabam casando também. Eles ficam ali mais uns 5 anos juntos, casados, até que ela descobre que ele traiu ela, e aí os dois terminam, e aí, quando os dois terminam, é que ela descobre uma antiga carta do Alex confessando os sentimentos dele por ela, enfim. Só que ela descobre isso no momento em que o Alex tá noivo da Bethany. Então, ela não fala nada também, e aí ela só volta a ficar com alguém realmente no final do filme, que é com o próprio Alex, né? Bom, no livro isso é um pouquinho mais complicado, por quê? No filme eles fizeram só essa pessoa do Greg, enquanto no livro a gente tem o Greg e o Brian. E aí eles meio que juntaram esses dois pra fazer um personagem só no filme, né? Como eu falei, no livro ela fica grávida do Brian, mas o Brian também desaparece quando ela fica grávida, vai embora, enfim. E ela conhece esse Greg um tempão depois, quando a menina já tá maiorzinha, já tá com 6, 7 anos mais ou menos. E ele ali também, ele trabalha num banco, né? E os dois começam um relacionamento também aos poucos. Eles namoram ali por uns 2, 3 anos até que eles se casam. Só que depois de um período casados, ela acaba descobrindo uma traição do Greg. Ela decide perdoar ele, apesar deles passarem por uma crise de casamento ali, né? Ela decide perdoar. Só que uns anos depois, ela descobre outra traição dele. E aí, dessa vez, realmente, os dois terminam. Só que depois que os dois terminam, logo em seguida, ali 1 ou 2 semanas depois, o Brian reaparece, que é o pai da Kate nos livros, né? E ele realmente reaparece, fala que tá arrependido, que quer fazer parte da vida da menina. Ela fica meio ressentida também, mas acaba deixando. E realmente o Brian, ele parece arrependido, ele quer fazer parte da vida dela de verdade, assim, não é só uma fachada, assim, né? E ele volta
permanentemente pra vida dela, né? Tanto que até o final do livro, assim, ele é uma presença constante na vida da Kate, né? Só que ele e a Rose, eles não têm nenhum tipo de relacionamento romântico, né? Entre os dois permanece um relacionamento amigável. E a Rose, depois disso, ela tem uns namoros, assim, uns encontros, mas ela também só vai voltar a ficar com alguém no final do livro, que é com o próprio Alex. Uma outra diferença que teve é em relação à personagem, a Ruby, que é a melhor amiga da Rose, né? Tanto no livro quanto no filme. No filme, as duas têm mais ou menos a mesma faixa etária ali, né? Não dá pra saber quantos anos a Ruby tem, mas ela parece ser mais ou menos a mesma idade da Rose. E as duas se conhecem quando a Rose descobre que ela tá grávida, né? Que ela passa ali na farmácia onde a Ruby tá trabalhando, né? Que é dos pais da Ruby. E ela acaba descobrindo que tá grávida. E as duas viram amigas a partir daquele momento. E, tipo, todos os outros momentos seguintes da vida, a Ruby tá do lado da Rose, elas trabalham juntas, tudo. Só que no livro é um pouco diferente. A Ruby, ela é tipo uns 10, 15 anos mais velha que a Rose, ela já é casada, ela já é divorciada, tem um filho de 17 anos já, assim, então ela é bem mais velha do que a Rose. E as duas elas se conheceram porque a Rose começa a trabalhar tipo nessa fábrica de clipe de papel, assim, uma coisa desse gênero, e elas trabalham no mesmo prédio, então elas começam a conversar, viram super amigas. Só que assim, apesar dessa diferença, o papel da personagem é meio que igual, assim, que é ser realmente a melhor amiga que tá ali do lado, conversando, aconselhando, enfim. É só mais essa mudança realmente em questão de características físicas, digamos assim, e história da personagem, né? O resto, o papel ali da personagem é o mesmo, tanto no livro quanto no filme. E aí um outro momento, assim, de diferença, na verdade não é bem uma diferença, porque assim, tanto no livro quanto no filme, o pai da Rose, ele acaba morrendo em algum momento, né? Ele tá viajando junto com a mãe dela e ele acaba morrendo, isso é igual nos dois. Só que acontece é que no livro, um tempo depois, a mãe dela fica doente e acaba falecendo também. Então a Rose acaba perdendo os dois pais aí num período até curto, assim, né? No filme eles preferiram deixar só a morte do pai, até porque é um período um pouco mais curto da história, né? Então eu entendo essa decisão. Só que no livro isso acaba até fazendo ela se decidir realmente pegar a casa dos pais, né, que eles deixaram pra ela, e transformar no hotel, que ela sempre quis, enfim. Então ela meio que pega esse momento, assim, pra transformar em alguma coisa, né? Então é um momento até bem legal pra personagem, né? Ela pega essa perda e transforma em algo bom, assim, né? Ela não deixa se afetar muito por causa disso, né? Então, a última diferença que eu vou estar comentando aqui hoje é sobre a Kate, né? A filha da Rose. Então, assim, como a gente tem uma grande diferença no período em que a história se passa no livro e no filme, a gente tem uma grande diferença na história da Kate, né? Quando o livro termina, a Kate está com seus 30 anos já, enquanto a Kate do filme, ela termina com seus 12 anos. Então, o que acontece? Tanto no livro quanto no filme, a Kate ela cresce com o melhor amigo, o Toby, assim como a Rose tinha o Alex, né? Os dois eram amigos desde criança e eles cresceram juntos. Só que no filme o que acontece? Lá no casamento do Alex com a Bethany, o Toby vai junto, e aí um momento ele resolve beijar a Kate, né? E ela fica assustada e tudo mais, e ela conversa com o Alex e com a Rose, e aí ela meio que acaba dando uma chance pro Toby e eles ficam juntos. Eu acho estranho falar isso porque são duas crianças de 12 anos. Eu acho estranho falar que as duas crianças de 12 anos estão namorando, mas meio que dá a entender que os dois ficam juntos ali, ou que eles vão começar a namorar em algum momento no futuro, sabe? Acho estranho, mas enfim. No livro é um pouco diferente, porque assim, conforme eles vão crescendo, eles vão começando a namorar com outras pessoas, assim como aconteceu com o Alex e com a Rose. E aí, quando eles terminam a escola, né, o Toby vai pra faculdade, enquanto a Kate, ela vai viajar ao mundo pra ser DJ, que era o sonho dela. E eles acabam se reencontrando só quando realmente eles estão com seus 30 anos, né? E eles acabam ficando na mesma cidade, eles se reencontram e ficam juntos mesmo. Uma história um pouquinho mais resumida aí da história do Alex e da Rose, né? Tal mãe, tal filha. E é isso, gente. Me desculpa que eu sei que esse vídeo ficou grande. Assim, eu falei pra caramba, eu sei, eu senti aqui que eu falei bastante, mas eu realmente falei tudo que eu achava que era importante eu pontuar aqui nessa minha análise de filme versus livro. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram ou já leram, né, Simplesmente Acontece, e o que vocês acharam da minha análise, se vocês concordam ou não concordam. Deixa aqui o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu tô lá pedindo sugestões e pedindo ajuda de vocês pra escolher o tema do vídeo. Então é isso, gente, a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo.